Ô, Danilo. Salve, salve, pessoal. Retornando aí. Desbloqueio. Tá pesado, né? É isso, cabuloso. Necessário escutá-lo. Sempre. Comunidade Cultural Quilombaque. Sigam. Na semana que vem, nós teremos o Jongo do Coreto. Convido o Jongo do Preta Bandeira. Vai convidar o Jongo do Preta Bandeira. Nossa live vai ser na sexta? Vai ser na terça. Terça-feira às 8 horas. Quem entrou no perfil agora, por conta da live com o Eduardo Tadeu, é uma satisfação enorme que vocês tenham chegado. Permaneçam, porque é cada semana uma rajada. É isso, hip hop perus, fofão, salve. Tem bastante gente na área. Ó, o Bonga, Paulo Sérgio, Wagner Borges. Salve, Eduardo. Salve, estamos de volta. É isso. Como a gente teve que encerrar aquela primeira, e a gente estava falando sobre educação de qualidade, né? Educação popular de qualidade, eu vou pegar mais um trecho do teu livro. Tudo bem. Para falar sobre isso. Considero o acesso total e irrestrito à cultura a maior conquista de um povo, pois é através da cultura que surge a conscientização e os desejos de mudança. É nela que se aprende que a condição de favelado não é uma situação natural ou ocasional, e sim algo imposto premeditadamente pela burguesia. Sem o poder dos livros e o apoio dos professores por vocação, a cidadania é anulada. Afinal, sem ter ciência de sua importância, abrimos mão desse bem tão valioso. Exatamente. Quando a gente não entende a dimensão da educação, a gente, eu não diria, acaba abrindo mão, porque a educação nacional é um convite à evasão escolar. Ela te empurra o tempo todo para fora das classes. A última coisa que o inimigo quer é que você abra um livro, que você tenha conhecimento sobre a sua história, que você saiba quais são seus direitos, que você olhe para o preâmbulo da Constituição e entenda o que foi prometido para o povo e não foi cumprido. Eu estava vendo esses dias mesmo a Marcha de Washington, do Martin Luther King, onde ele fala que ele veio cobrar um cheque. E, na verdade, é isso. Existe uma grande nota promissória que o inimigo assinou e a gente tem que cobrar. E quando a gente se educa, quando a gente se informa, a gente entende essa dívida. Então, tem uma dívida histórica. É um país que se nega sequer a falar a respeito das cotas. É um país que diz que, como a pérola dita pelo presidente da Fundação Zumbi dos Palmares, é um país que tem a estupidez de dizer que a escravidão foi benéfica para o negro, né? Como se o negro tivesse ganhado alguma coisa com a escravidão, tivesse tido algum tipo de reparação. E a educação é isso, ela é transformadora porque ela te faz enxergar o inimigo, te faz enxergar aquilo que ele te deve. Imagina você, se cada pessoa que teve um familiar assassinado pela polícia entendesse o quanto o Estado deve para ela, o quanto ela deve ser indenizada. Imagina você, se todas as pessoas da comunidade negra soubessem os seus reais direitos, o quanto é devido, o quanto não houve nenhum tipo de reparação, se elas conhecessem como foi o processo de embranquecimento cultural e social do Brasil, o convite dos estrangeiros para clarear o país, porque segundo teorias do Arthur de Gobineau, dito para o Dom Pedro II, a miscigenação acabaria com o país, porque ela acabava degenerando intelectualmente e fisicamente as pessoas. Então, se a gente tem o conhecimento, a gente acaba compreendendo que, na verdade, não só eles têm essa dívida com a gente, mas eles declararam a guerra.
Então, eu vejo que a maior transformação de um povo é através da educação, até porque, quando a gente fala de luta armada, no Brasil é um país que a periferia tem um monte de arma. Só que a arma, quando ela não é usada para a revolução, ela não tem muito efeito. Obviamente que quando você vê o tipo de governo que a gente tem, que é um governo genocida, dá vontade de apertar uns gatilhos. Tem um monte de governante que merecia morrer, obviamente, pelos crimes que comete. Só que, infelizmente, no Brasil isso não funciona. O que funciona para nós é a transformação social através da educação. Cada um que se forma, cada um que tem acesso à cultura, cada um que tem acesso à informação transformadora, ele não só muda o ambiente dele, mas ele acaba mudando o bairro, a cidade, a comunidade, enfim, é como se fosse um vírus do bem, né? A informação ela vai contaminando e contagiando, não fazendo uma analogia à pandemia, mas é isso, a gente tem que cada vez estar mais informados porque é a nossa blindagem. O que faz você lutar é ter uma ideologia. E para ter uma ideologia é preciso conhecer o seu ambiente, é preciso conhecer o seu inimigo, é preciso você entender quando você está sendo escravizado, quando você está sendo subjugado, quando você está sendo discriminado, e esse escudo só vem através da informação. E quando eu falo isso no livro, o que eu quero dizer para o público é que você tem que buscar informação o tempo todo, você tem que ser uma pessoa que se informa cada vez mais, nunca é o suficiente. Quanto mais informado, mais o inimigo tem uma tendência a fracassar nos propósitos dele. Entendeu? Então, o nosso maior bem é a informação, não é tênis, não é celular, não é carro, o bem transformador, o bem que não evapora, que não se deteriora com o tempo, é a informação, é a cultura. Isso ninguém tira de você. Eles podem roubar seu direito, eles podem roubar seu dinheiro, podem roubar seus bens, mas o seu conhecimento ele é eterno. Seu conhecimento é eterno e é o que te protege. Imagina você sabendo qual é a arbitrariedade da polícia na hora que ela te enquadra. Imagina você sabendo dos seus direitos. Você pode pelo menos tentar se defender. Agora, quando você não tem conhecimento nenhum, você se torna uma presa fácil. Você vai apanhar da polícia, você vai ser linchado pela polícia e você não vai entender e não vai saber nem para onde recorrer. Você vai achar que é natural, você vai achar que porque você colocou um boné, porque você colocou uma roupa de rapper, porque você curte hip hop, porque você curte rap nacional, você merece a consequência daquilo, você merece apanhar da polícia, merece ser abordado de qualquer maneira, tratado com desprezo, com ódio, com palavras de baixo calão, e a informação é isso. É bater de frente com o sistema e falar, mano, eu sei dos meus direitos, eu sei dos meus direitos, eu não vou ser vítima, eu não vou ser número estatístico, eu vou lutar até o final. Então é isso. Perfeito. E você ressalta o que a gente vem batendo numa tecla também enquanto educação popular. Eu sou professora e nós temos um cursinho pré-vestibular aqui para fomentar isso, para saber as responsabilidades que cada professor tem nas mãos de trazer esse pequeno que está desacreditado, esse pequeno que não está manipulado pela televisão e que não entende que ele é capaz, que ele pode ser o que ele quiser, o que ele almejar. Então, para os professores que estão acompanhando essa live, estão escutando o Eduardo, gostam do som dele e tem ele como referência, veja a sua missão também enquanto professor na sua sala de aula de 40 alunos. É isso. Eu acho que é um pedido para que essas responsabilidades sejam divididas entre nós. Não vamos deixar os outros cuidarem dos nossos. Assim como os médicos não vão cuidar, os professores também não. Então, sejamos nós os professores dos nossos. Eu tenho uma pergunta aqui, Eduardo, do Elton Fernandes. Pode falar, não entendi. Eu falei por cima, desculpa. Imagina. É uma pergunta que veio do pessoal que está assistindo a live. Ele quer saber o seguinte, é o Elton Fernandes. Quais filósofos ou poetas você gosta de ler? Sinceramente, o que eu gosto de ler são histórias sobre revolucionários, pensamentos
sobre revolucionários. Então, a história do Malcolm X me chama muita atenção. O Martin Luther King, obviamente, cada um do seu jeito, porque a gente precisa ter um pouco dos dois. Você precisa ter aquela visão do Malcolm X, que é a visão mais combativa, do não vou dar outra face, e também você tem que ter o sonho do Martin Luther King, que é um dia poder ser julgado pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. Então, eu acho muito importante ler esse tipo de história, a história do Malcolm X mesmo, a biografia dele é algo que me comoveu bastante e me incentivou, porque ele era um criminoso comum que, através da informação, se transformou em um dos maiores líderes. Eu nem digo líder negro, eu diria um líder mundial, é um líder de todas as pessoas. Então, ele deu um exemplo muito grande. Agora, filósofos, obviamente que Marx também, eu gosto de alguns pensamentos, eu acho que é isso, a gente precisa como que eu vou dizer, se libertar dessa nova vertente de pensamento ditatorial que foi colocado para nós, onde você falar que eu acho o socialismo correto, eles vão criminalizar você, eles vão debater com você. Não, é uma questão de entender que a partir do momento que você contribui com a sociedade, que você paga impostos dos mais altos do planeta Terra, tem que ter um retorno social. Entendeu? O Estado é obrigado não a te sustentar, mas a reverter no cidadão em matéria de programas sociais tudo aquilo que ele recebe como imposto. Então não é justo você pagar imposto e você não ter nenhum tipo de benefício com isso. Então muitas pessoas falam que o socialismo é isso e aquilo, só que na verdade o socialismo que eu entendo é aquele que o cidadão contribuiu e o Estado é obrigado a retornar para ele. Entendeu? É o retorno natural da sua contribuição. Mas tem vários personagens que me chamam a atenção. Angela Davis, tem um livro em especial que esses dias a Fátima comentou, está até aqui, A Cabana do Pai Tomás, que infelizmente muitas pessoas se comportam como o Pai Tomás, e para quem não sabe, o Pai Tomás era um escravo que achava que por ele ser um escravo da casa, o que o senhor de escravos fazia era justificável. Então, se o senhor de escravos sentia dor, ele sentia junto. Se o senhor de escravos estivesse triste, ele também estava triste junto. Então, muitas pessoas acabam se comportando dessa maneira, não entendendo que o inimigo é cruel, que o inimigo ele ataca a gente o tempo todo, que a intenção dele é colocar a gente apenas como massa de manobra numa linha de produção. Ele não quer o nosso progresso. Então, assim, não tenho um filósofo específico, mas eu tenho vários personagens que, através da sua história de revolução, de militância, me chamam a atenção e eu procuro seguir os exemplos. Black Panther também, Zumbi dos Palmares, entendeu? Que é uma vergonha você, mais uma vez, citando o presidente da Fundação Zumbi dos Palmares, porque eu sempre tive Zumbi dos Palmares como um símbolo de liberdade, como um símbolo de luta contra o racismo, de luta contra o opressor, e aí você tem um presidente que chama Zumbi dos Palmares de filho da puta, escravagista. É um absurdo. Um absurdo, só é um fenômeno que só é possível quando você está dentro de um regime ditatorial, onde um presidente da República, sem nenhuma capacidade para o cargo, coloca nesses cargos estratégicos aqueles que atendem aquilo que ele quer. É a mesma coisa, se tiver um ministro da Saúde que for na contramão e falar, não, a gente precisa de um combate à pandemia, esse ministro vai cair. E, da mesma forma, vários e vários outros. E esse Sérgio Camargo é um reflexo disso. É preciso que se venda a mentira de que o racismo no Brasil não existe, de que as demandas são vitimismo, mimimi, entendeu? Que é exagero, que a polícia daqui não atua como a polícia dos Estados Unidos, e nesse ponto é até verdade, como eu mencionei, atua de uma forma muito mais arbitrária e muito mais ofensiva. A letalidade da polícia do Brasil não tem parâmetro no mundo. Aliás, o racismo brasileiro não tem parâmetro em nenhum lugar do mundo. Quando a gente pega que 60 mil pessoas morrem por ano e dessas 70% são negras, nós estamos falando de 46 mil pessoas negras mortas todos os anos. Se a gente fizer uma análise comparativa com qualquer país do mundo e com qualquer época escravagista ou qualquer época segregacionista, seja nos Estados Unidos, seja na África do Sul, você não vai encontrar
algo que se aproxime. A Ku Klux Klan não produziu o que produz a polícia brasileira, os supremacistas brancos não conseguem produzir o que produz a polícia brasileira, e o apartheid da África do Sul não produziu o que é produzido no Brasil. Então o racismo aqui não é velado, muito menos Nutella. É o racismo mais atuante, mais perigoso do planeta Terra. Exatamente isso. Um fascismo aterrador. Eduardo, Sim, vou falar uma coisa. Escrever o livro, qual foi a necessidade de escrever, transformar as suas composições, que já eram fortes, que já atingiam um número grande, extenso de pessoas? Por que trocar a linguagem? Por que trocar, não, ampliar a sua linguagem? Então, é o que você disse, é uma questão de ampliar a linguagem e usar mais um mecanismo de difusão de informação. O rap, ele acaba não limitando o seu conteúdo informativo, mas um CD, ele tem um limite de capacidade de músicas, então não dá para inserir todas as músicas que você pretende. Dessa forma, acaba sobrando, muitas vezes, alguns trechos que você queria ter colocado e acabou que não teve espaço. E como iam sobrando argumentos e argumentos, então me veio a ideia de repente, num outro formato, conseguir colocar esses argumentos de uma outra maneira para expor para o público. Nesse próprio CD novo, tiveram algumas músicas que eu tive que colocar como bônus, porque elas não couberam no CD. Entendeu? Acabaram não cabendo no CD, eu coloquei como bônus. E o livro é mais ou menos isso. São pensamentos que acabaram não entrando em CDs, que você entende que tinha uma necessidade de serem expostos para que as pessoas debatessem, lessem a respeito. E aí surgiu a necessidade do livro. E eu penso da seguinte forma: você se manifesta através da literatura, da música, do grafite, através do DJ. O importante é a gente estar colocando aquilo que a gente pensa em pauta, colocando para o público para ser debatido, porque eu não tenho a menor pretensão de ser um formador de opinião, mas eu quero contribuir para que as pessoas pensem de forma independente, para que as pessoas debatam alguns assuntos que, para mim, eles são flagrantes, eles estão ali o tempo todo, entendeu? Você tem a violência estatal, você tem uma guerra declarada contra o cidadão pobre, o cidadão negro, e às vezes a gente não debate isso. Às vezes isso passa para a gente de uma forma natural, parece que é natural tomar enquadro da polícia, parece que é natural cumprir pena, parece que é natural você ter pessoas que você conhece que morreram vítimas da polícia, parece que é natural você não ter um bom emprego, você não ter uma formação acadêmica, você está distante de uma faculdade, e não é natural. É toda uma estratégia do governo, é toda uma estratégia das elites para que você não consiga chegar naquilo que é seu por direito. Então, o livro ele vem dentro dessa tentativa. Obviamente que, claro que quando você está escrevendo não só um livro, como CD, você sabe das suas limitações. É você com uma página e uma caneta lutando contra a Rede Globo. É você com uma caneta e uma página lutando contra o Congresso Nacional, contra os políticos, contra aqueles que nunca representaram os problemas sociais, os interesses da favela. Então, assim, dentro da sua limitação, você procura fazer uma revolução. E a gente acaba fazendo porque cada pessoa que escuta, cada pessoa que dá o testemunho falando, eu ouvi tua música e através dela consegui mudar de vida, cada tatuagem que você vê, cada desenho que me manda, cada manifestação, isso é muito gratificante, porque eu olho para o espelho e ainda vejo um moleque lá do Cortiço, do Glicério, que sonhava em cantar rap e hoje tem o privilégio de ver um monte de gente curtindo, cantando nos shows, falando em show, uma grande saudade também de estar presente com o público, mas é isso. Então eu tento, através do livro, através do CD, devolver para o público o que ele me deu. Eu acho que o público me deu coisas que eu jamais imaginei, nunca imaginei na minha vida ver meu rosto tatuado na pele de uma pessoa, e hoje eu tenho esse privilégio. Eu sempre digo que se eu morrer hoje, eu já morro feliz por tudo que o público me deu e eu tento retribuir. Então, mexeu com um de nós, mano, mexeu com o público, mexeu comigo, e é isso que eu ponho na letra. É por isso que eu tento combater o sistema o tempo todo,
para não deixar passar batido, para não ficar impune toda a violência social, toda a violência racial que a gente sofre. E a gente pede muito pouco. Nós, como periferia, pedimos para o Estado apenas que se cumpra a Constituição Federal. A gente pede apenas o direito à vida, o direito à saúde, o direito ao lazer, o direito à educação. A gente não pede para ser rico, a gente não pede para ter carro do ano, a gente pede o mínimo do mínimo e ele responde para nós através dos tiros do Estado, ele responde para nós através de bala de borracha, ele responde para nós através do sequestro de pessoas, ocultação de cadáver, ele responde para nós através da violência. Então, o rap precisa estar atuante por isso. A gente tem que mostrar, não, esse povo da periferia tem voz. Esse povo da periferia, ele se manifesta, assim, através dos professores, através do rap, através de uma live como essa, através dos shows, entendeu? Eu sempre vejo um encontro como esse como uma grande oportunidade para falar alguma coisa contra o sistema, algo que seja útil. Eu pretendo que, por muito tempo, manter meu rap como utilidade pública. Eu acho que enquanto meu rap for útil, eu vou estar cantando. A partir do momento que eu entender que ele já não faz a diferença, eu acho que é o momento da aposentadoria. Espero que demore bastante tempo, mas é necessário que todos nós estejamos engajados na luta. O que eu quero sempre dizer e deixar claro é que você não precisa escrever livro, você não precisa cantar rap e gravar CD para militar. Basta você se revoltar, basta você compreender que o sistema te ataca o tempo todo, basta você entender que você não mora na favela por coincidência, por culpa tua. Basta você entender que você não está num subemprego por culpa tua. Existe toda uma engrenagem para te anular, existe toda uma engrenagem para te transformar em número estatístico. E você precisa enxergar essa engrenagem e se manifestar contra ela, da sua forma, seja atuando na rua, seja segurando uma faixa, uma bandeira, seja aplaudindo os que fizeram, seja curtindo o rap, lendo o livro, a gente precisa se manifestar, entendeu? Roubar um diploma, então, é o suprassumo do inesperado para o inimigo. Ele não acredita que a gente tem essa capacidade. Ele não acredita que uma pessoa que sai da periferia sem nenhuma oportunidade, sem nenhum tipo de ajuda, porque a classe dominante é completamente privilegiada. A gente sempre correu numa corrida desigual. Enquanto ele tem os melhores livros, os melhores professores, a gente estuda onde dá, da maneira que dá, e mesmo assim consegue roubar um diploma. Então, quando a gente faz esse milagre, né, dependendo do contexto que se vive, é louvável. Então, é acreditar sempre. Inclusive, eu fiz uma música chamada Eu Acredito, porque eu via os meninos da Fundação Casa e falava, porra, eu acredito tanto em vocês e como eu falava para eles, a vida de vocês importa muito, não existe revolução se as pessoas do presídio não estiverem juntas, não existe revolução se o menor que está dentro de uma Fundação Casa também não estiver presente, não existe revolução sem as mulheres, não existe revolução sem os mais vulneráveis, a revolução é feita por todos nós. Quando a gente fala de povo, é isso, nação é isso. Não tem nação, revolução também, se a gente deixar de fora os que estão numa Cracolândia, se a gente não olhar para eles como irmãos, se a gente não olhar para eles como pessoas sabotadas. Então é necessário que todos tenham esse pensamento. E nesse ponto, o rap, ele não só é transformador, o meu rap, mas o rap que eu ouvi também. Eu era outro moleque sonhando em ser traficante, eu era outro moleque querendo vencer através da arma, eu era outro moleque que via que as pessoas que tinham dinheiro na quebrada, as que cometiam crimes e queria ser igual. Quando eu saí da escola, para você entender, a minha mãe achou legal, porque até então ela não tinha visto ninguém vencendo através do livro ou através do diploma. Então ela achou que seria melhor eu arrumar algum emprego. E aí o rap me transformou, o rap de outros grupos que eu ouvi acabaram mudando minha vida e como gratidão a essa música que me transformou, eu procuro colaborar na transformação, não transformar ninguém, porque aí seria muita petulância, prepotência da minha parte, mas eu procuro contribuir com o meu ponto de vista. Obviamente não sou dono da razão, tenho um monte de defeitos, tenho um monte de erros, mas eu procuro diminuir esses erros ao máximo, eu procuro explicitar ao máximo aquilo que eu penso, para que o público, pelo menos
não tem uma referência de um ídolo, mas tem uma referência de um argumento que seja positivo para ele. Perfeito, é isso. Então a gente pode ter certeza, assim como a Sheila Rocha, que pergunta se você pretende escrever mais livros, a gente pode ter essa certeza que você não vai nos deixar sem a tua escrita, sem as tuas verdades, que elas estarão aí ou na forma de composição com CDs ou no formato livro. Me conta também um pouquinho sobre esse formato livro. Parece que você escreveu tudo de uma vez só, volume 1 e volume 2, e aí teve que separar. Foi mais ou menos isso? Bom, então, pela falta de experiência nessa questão literária, eu nem imaginava como escrevia. Então, eu queria colocar os argumentos no papel, fui escrevendo, 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 e aí quando a Fátima, que fez toda a diagramação, ela converteu para o formato do livro, aí acabou que deu 2 livros, porque eu escrevia no Word, então a página do Word era de uma forma e o formato do livro era outro. Então, para minha surpresa, quando eu terminei de escrever, tinham, se eu não me engano, 1.200 páginas. Eu falei, acho que deu 2 livros aí, viu? E aí a gente dividiu, acabou fazendo volume 1, volume 2. Mas é assim, eu sempre gostei de escrever bastante, sempre gostei de argumentar bastante. Meus CDs são assim, até um grande abraço aí pro DJ Luiz, só monstro, só ele sabe, também o Mano Branco, o trabalho que foi pra gente conseguir encaixar os raps do CD novo no CD, porque o que originalmente eu acho que deveria ter 32 músicas e acabou que não cabiam, porque são muitos temas. E sempre foi dessa maneira, eu sempre gostei de me expressar bastante, e o livro foi assim. Por um acaso, quando eu terminei, tinham 2 livros, aí a gente dividiu, fez o volume 1, volume 2. Agora, em relação a escrever outro, é uma questão de troca, né? Uma questão de troca com o público. O público, ele determina a sua carreira. O público fala, eu queria um CD, você acaba escrevendo um CD novo. Quando o público fala, eu quero um livro, você acaba seguindo o que ele pede, a demanda. Porque, na verdade, o artista, o escritor, ou o rapper, ele é o reflexo do público. Então, na verdade, eu não escrevo para mim, eu não canto para mim, eu canto para o público, eu escrevo para eles. Então, quando o público me pede determinada coisa, eu posso atender. O CD novo é um reflexo disso. Algumas pessoas na Fantástica Fábrica de Cadáver me falavam, pô, Eduardo, eu achei muito louco, mas eu achei que você cantou rápido. Achei que você cantou rápido, algumas letras eu não consegui entender, eu acho que você deveria cantar um pouco mais lento. Aí no CD novo, atendendo a pedidos, eu fiz uma levada um pouco mais cadenciada, mas é isso, eu acho que o importante é o público estar feliz. Se o público não estiver feliz, então você fracassou na sua pretensão. O público estando feliz, eu estou feliz. A única coisa que me deixaria triste é se o opressor falasse que curte minha música. Aí realmente eu não estaria num bom caminho. Exato. Eu vou falar da pessoa que me apresentou o Facção Central, da pessoa que trouxe você para a minha escuta, para a minha literatura, que é o Guedes, que organiza o Perusferia, aqui no bairro de Perus. É um grafiteiro monstro e que trouxe todo o arsenal dele de Facção Central e a gente espalhou aqui na nossa biblioteca. Muita gente está perguntando, mas como é que eu faço para ter o livro? Como é que eu faço para ter o CD? O Guedes, ele tem... O Eduardo, não tem o segundo do Eduardo solo. Como é que faz, Eduardo, para conseguir comprar tanto os CDs como os livros? Então, eu vou pedir para o público, para o pessoal um pouquinho de paciência, porque, infelizmente, com a pandemia, não é possível fabricar dentro da expectativa e dentro do prazo que a gente tenta, né? Então, para atender a demanda, a fábrica, não só a fábrica de CD, como a de livro, teria que estar atuando em 100% da sua carga, etc. E não está, nesse exato momento, sendo dessa forma. Então, acaba demorando um pouco, o processo nesse exato momento está meio prejudicado por conta da pandemia, mas eu acredito e torço para que essa pandemia passe rápido, que assim que a pandemia estiver pelo menos estabilizada, né, independente da vontade política, né, se depender deles, não vai estar estabilizada nunca, mas
isso ocorrendo, aí vai ser mais fácil estar fabricando CD, fabricando livro. Hoje o que acontece é justamente isso aí. Por conta da pandemia, acaba que os pedidos das fábricas eles não são entregues exatamente no prazo que a gente espera. E é até entendível, né, compreensível, porque todos os setores estão passando pelo mesmo problema. Mas, sem dúvida nenhuma, a minha intenção é que chegue em todas as pessoas. Quanto mais pessoas ouvindo, eu me sinto mais feliz. E para aqueles que ainda não têm o CD, pode ouvir na internet, tem no YouTube, tem no Spotify, fica à vontade, consome a informação. O importante é que quando a gente se encontre daqui a um tempo, que todo mundo esteja com as músicas na ponta da língua para a gente fazer grandes eventos. Inclusive, fico muito feliz que o público, vi alguns comentários, vi que o público gostou bastante do CD, muitas pessoas fizeram vários elogios, principalmente a respeito da música que eu fiz, falando sobre minha mãe, né, mês de maio, uma música muito complicada de se fazer, muito difícil de cantar, era uma música que eu queria há muito tempo fazer, mas tinha um bloqueio mental realmente para fazer, então consegui nesse CD e fico feliz que o público tenha gostado, se identificado. Fiz outras a respeito de feminismo, da luta das mulheres, fiz algumas que eu acho que o rap deveria já ter feito há algum tempo e me sinto bastante feliz com esse CD. Procurei abordar vários temas, abranger a comunidade como um todo, todos os nossos problemas sociais e no final acho que não posso dizer que consegui 100%, mas pelo menos cheguei perto da minha intenção e fico feliz que o público tenha gostado. É isso. Essa tua letra sobre feminismo é tão necessária para o rap, que é um movimento que penou muito, né, com relação, em detrimento às mulheres que cantavam rap, as mulheres que grafitavam. Ainda hoje existe uma necessidade de se falar da presença da mulher no rap nacional, o quanto isso valida o movimento, né? Queria que você, né, nesse caminho, falasse um pouco da presença da Fátima Tadeu, da sua companheira, enquanto estrutura que te faz enquanto militante. Sinceramente, eu sou até suspeito para falar, porque é a pessoa que administra tudo a respeito do Eduardo, e não só na parte, diria, burocrática, a parte de venda, a parte de show, a parte empresarial, mas o suporte também musical, suporte mental para determinadas situações, é a pessoa que está sempre do seu lado. E é isso, eu acho que em qualquer carreira é necessário você ter perto de você pessoas que contribuem para o seu progresso, não só ela, como minhas filhas também. Até um beijo para a Gabriela, para a Duda. E é importante isso, você ter esse debate sempre vivo em casa. Obviamente que agora mais latente do que nunca, porque com a formação de direito, hoje a gente discute praticamente problemas sociais e direito 24 horas por dia, então a gente debate tudo e só engrandece, só acaba que fazendo não só sua música, mas também ideologia, seu trabalho evoluir como um todo. E é isso, você tem que estar cercado de pessoas competentes e pessoas responsáveis para que você progrida. Hoje mesmo, como eu falei para você, estou aqui no escritório dela, é muito gratificante, é um orgulho para mim estar no escritório aqui da periferia de uma advogada negra, de uma mulher que lutou, que foi lá na faculdade com dificuldade para pagar, porque todo mundo acha que é fácil. Muita gente acha que quem canta rap é rico, entendeu? Que ganha dinheiro pra caramba, e a história é muito diferente. Na verdade, você muitas vezes paga para cantar rap, a ideologia é cara, porque quando a TV te convida, ela convida você e te dá um mundo de opções. E quando você diz não para ela, você está dizendo não para o capital do inimigo. E eu fiz isso inúmeras vezes, porque eu me sinto bem estando com a periferia, não com a playboyzada. Então, você vê uma pessoa como a Fátima que venceu através do rap nacional, com a ideologia do rap nacional, de acreditar em si mesmo, sem depender do inimigo, é muito importante.
E é isso, eu tenho ela como um alicerce e cito na música, né? E cito na música que no momento mais difícil da minha vida, quando minha mãe morreu, se ela não tivesse do meu lado ali para dar o suporte, tranquilamente, eu acho que eu não estaria aqui, entendeu? Então é isso. E ter uma família forte, ter pessoas boas do seu lado, te ajuda em qualquer área a progredir. E eu tenho essa sorte, não só de ser uma pessoa de caráter, mas ser uma pessoa extremamente competente. Hoje, ela que me ensina aqui mexer na internet, que eu sou ruim pra caramba nisso aí, ela que me ensina direito, eu acabo trabalhando de estagiário dela, porque ela que é advogada, e me ensina muita coisa, e faz parte, é isso. E eu tento contribuir também da minha forma, né? E é importante todos nós termos uma família forte. E eu tenho essa sorte. Isso é muito bom que seja dito, porque Eduardo Tadeu tem uma estrutura matriarcal. Ele é cercado de mulheres que fomentam esse Eduardo que você escuta e às vezes não respeita sua mãe, sua filha ou sua companheira. Então é importante que que as pessoas que estão aqui assistindo tenham esse conhecimento das produtoras, das produtoras negras que formam essas pessoas potentes que a gente escuta e lê. Muito obrigada, Fátima. É isso. Já estão pedindo até live com a Fátima já, Eduardo. Veja só. Não, eu vou. Não, É isso. Ó, ela vai fazer uma live boa porque ela tem bastante conhecimento. E quando eu falo que eu sou o estagiário dela, não estou brincando, não. Como que eu posso dizer? eu boto fé. Progrediu muito na área, é uma estudante eterna, uma entusiasta do direito, progride a olhos nus, a cada dia tem uma facilidade muito grande, porque muita gente acredita que essa disciplina é só chegar a ler. Não, ela é complicadíssima. Até dou risada na faculdade quando as pessoas falam, não, mas você cantar rap é mó boi. Eu falo, não, rap é uma coisa. O rap ele é muito mais ligado à sociologia do que ao direito. O direito é o outro planeta. Então, o direito é aquele tipo de matéria que você consegue ler 3 páginas e falar, porra, eu não entendi o que ele disse. Então, ela tem, como que eu posso dizer, ela é uma advogada nata. E eu fico feliz porque eu sempre incentivei, falei, vai fazer direito, porque você nasceu para isso aí, você administra minha carreira, você é ótima no que você faz e eu acredito que você no direito vai dar bons frutos aí, não só para nós, mas como para a periferia. É legal também ver pessoas que vêm aqui com um pensamento sobre uma defesa jurídica e acaba sendo contemplado, acaba saindo daqui com uma outra visão e acaba sendo atendido e é gratificante, importante ver que a gente aqui na periferia consegue hoje fazer até juridicamente alguma coisa pelo nosso povo. É muito importante. Então você vê que é o rap transcendendo o palco, transcendendo o livro, o CD, é o rap na prática, e isso é muito importante. Mas eu aconselho sim, faz uma live com ela que ela tem bastante coisa para dizer. Boto fé. Eduardo, tem muita gente perguntando sua inclinação para a política, se você se almeja candidatar. Eu vou ler um trecho do teu livro que fala um pouco sobre o momento político que estamos vivendo. Esse livro foi lançado em 2012, né? E você já estava cantando essa bola aqui. Queria que você viesse com essa estrutura daqui a pouco. As ditaduras ao redor do planeta sempre foram fenômenos esporádicos. Um tipo de peste que ora esteve presente e atuante num lugar, ora em outro. É provável que todos os países em um determinado momento tenham sido dirigidos pela velocidade de maníacos. Porém, por mais duradouras que fossem as regências efetuadas por mãos de ferros de lunáticos, nenhuma foi eterna. Todavia, houveram guerras e revoluções para derrubá-las. Em todos os pontos do mapa mundi, passadas as épocas de terror, os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade sempre prevaleceram. Quero dizer, em todos os pontos, menos em um, no Brasil. O nosso belo país
foi o único lugar no globo terrestre que se tornou exceção à regra. O único lugar que não seguiu a inclinação mundial. O vento da tirania, em outras regiões, se portou como passageiro. Fincou raízes em nosso solo desde o primeiro minuto das grandes invasões. Então, o engajamento político ele acaba sendo natural. Você não se engaja politicamente por vocação ou por uma opção. Numa guerra, você é alistado sem querer. Então, os problemas sociais estão à sua volta e você começa a entender que só existe uma maneira para resolver. É estando presente dentro dos gabinetes, dentro do poder legislativo, executivo. Então, você começa a perceber essa necessidade. Se eu falar para você que eu sonhei em ser político, é mentira. Eu nunca pensei nisso, nunca foi minha pretensão. Mas, obviamente, a guerra te convida. Ela te chama para legítima defesa. Então, tá dentro da política acaba sendo uma legítima defesa. Não que com isso eu estou aqui lançando uma candidatura, mas, obviamente, que quando a gente não se apresenta para o combate, o inimigo fica sozinho na linha de batalha. Ele fica sozinho para atacar o nosso povo. Então, a gente vai vendo os bolsonaros, as milícias, e eles vão dominando o país como um todo. E acaba sendo natural e necessário que a gente se apresente para essa missão. Não é meu sonho, mas também não vou me furtar da minha responsabilidade, não vou me esconder. Se tiver que no momento estar presente, se tiver que no momento entrar na política, se tiver que no momento entrar na política para que seja um exemplo, para que outros se engajem também e busquem candidaturas de vereadores, deputados, etc., para que a gente tome de assalto aquilo que é nosso por direito, é um mal necessário. Eu sempre tive um receio sobre a política, porque você entra e você sabe como funciona. A engrenagem é corrupta, a engrenagem é podre. Então, para que alguém aceite fazer aquilo que você acha correto, é preciso que você atenda determinados grupos A, B, C e D. E a última coisa que caberia para mim, como uma pessoa que vem da periferia, como uma pessoa que viu a mãe pedindo esmola, aquele que morou no cortiço, que passou fome, a última coisa que caberia para mim seria uma negociata com o inimigo. Eu não me vejo nessa situação de troca de favores, entendeu? Faz algo para mim que eu devolvo para você, jamais me comportaria dessa maneira. Mas a política é isso, a engrenagem é corrupta. Ninguém vai aprovar nenhum projeto para você se você não beneficiar aquele que você espera que te ajude. Então, esse sempre foi o maior entrave. Mas, como te disse, não vou me furtar a responsabilidade. Se tiver que entrar, se tiver que no momento fazer a revolução também de dentro para fora, a gente vai fazer. Porque, obviamente, eu canto rap há 30 anos, eu escrevo, faço show, e eu queria realmente ver essa transformação social. Eu queria hoje não estar falando sobre racismo, eu queria hoje não estar falando sobre polícia que mata, sobre política de extermínio, de genocídio na periferia. Eu não queria que a carne mais atingida por balas da polícia fosse a carne das pessoas da periferia, mas infelizmente essa é a realidade. Essa é a realidade, e a alienação da televisão é muito grande ao ponto de transformar músicas como a que eu canto em sensacionalismo, em terrorismo musical, em exagero. Então, na verdade, a gente lutou e a gente ainda não conseguiu transformar o Brasil da maneira que a gente almejava. Se for através da política, no futuro, vou analisar. E como te disse, não vou me furtar da responsabilidade e se tiver que entrar, vamos entrar. O que eu quero, dito de outras palavras, é fazer revolução. Eu quero ver tirano sendo deposto. Na verdade, eu queria ver tirano sendo decapitado como no passado, mas como não é possível, né, porque quando a gente fala de tirano, parece que a gente está falando de um mal político, de um mau gestor. Não, quando a gente fala de genocida, o próprio nome diz, é aquele que mata pessoas por sua etnia, por sua classe social, é aquele que ataca os povos, é aquele que alija você de seus direitos, é aquele que mata crianças, que mata idosos, é o que está acontecendo nesse exato momento. Quando não tem uma política pública contra a pandemia, é o que está acontecendo. Então, é esse tipo de inimigo que a gente tem. Então, ter ódio contra o inimigo é algo natural,
é algo até bonito. Feio e fora da normalidade é você tomar chicotada nas costas e bater palma pro escravizador. Entendeu? Isso para mim é fora do natural. Agora, ser revoltado, inconformado, querer bater de frente com o inimigo, odiar a polícia que te mata na periferia, isso é para lá de natural. Então, quando eu escrevo rap, quando eu escrevo livro, eu sou um cara cheio de má intenções contra o inimigo. Eu quero fazer revolução, eu quero que o inimigo olhe para mim e veja um problema. Eu quero que ele realmente sinta que o rap nacional de verdade, ele não vem para brincadeira, ele não vem para fazer musiquinha. O objetivo é fazer transformação, o objetivo é fazer as pessoas se levantarem, é fazer rebelião, como aconteceu nos Estados Unidos. Imagina se a gente tivesse a mesma consciência no Brasil. Imagina se a gente, toda vez que eles matassem uma pessoa da periferia, a gente fizesse aquele tipo de mobilização, em vez de pensar da maneira que a gente pensa. Quando ocorre no Brasil, a gente sempre acaba acreditando na justificativa. Ah, mas ele estava roubando. Ah, mas ele estava no lugar errado na hora errada. Não, quem está no lugar errado na hora errada é sempre a polícia. Quem está no lugar errado na hora errada é o Bolsonaro, é esse governo militar, miliciano, eles estão no lugar errado. Nós estamos no lugar certo, nós somos o povo. É que a gente ainda não entendeu o nosso poder. Mas temos a oportunidade, nas próximas eleições, de não votar na direita, de jamais eleger a direita novamente. Fora Bolsonaro é bom. Direita nunca mais é melhor ainda. Porque a gente está vendo na prática o que significa um governo de direita. É nazismo, é fascismo, é genocídio. Então, quando você estiver ali de frente da urna eletrônica e você pensar em votar num político de direita, lembra bem o que representa. Lembra bem quantos morrem por esse ato, lembra bem quantos direitos vão ser roubados, quantas pessoas não vão poder estudar, não vão ter acesso à saúde, quantas pessoas vão ser encarceradas, quantas pessoas vão morrer por conta de um ato que a gente comete ali na urna eletrônica. Então é muito complicado e temos que ter essa responsabilidade social e se preservar. É um ato de preservação de todos nós. E a gente deve isso pelos que se foram, a gente deve isso pelas crianças mortas no Rio de Janeiro, pela bala perdida que não é perdida, a gente deve isso pelas crianças que são mortas por conta da cor da pele, pelas pessoas presas por conta da cor da pele, por conta do seu nível social, da sua baixa renda, do seu nível de escolaridade. Então é por tudo isso que na hora de votar a gente tem que pensar dessa maneira. Qualquer um menos a direita, qualquer um menos o governante de direita. Não que com isso eu queira direcionar e tirar a liberdade política e de expressão das pessoas, mas eu acho que a prática, que o exemplo que nós temos hoje é um exemplo gritante. Eu acho que a direita no poder, o que ela traz de trágico para a gente está implícito. Direita significa isso. Genocídio, morte do povo, entendeu? Falta de direitos, violação dos direitos humanos, violação de todos os direitos que você tem em códigos como Constituição Federal, o Estatuto da Igualdade Racial. E, por exemplo, eu que faço direito, você é obrigado a ler bastante direitos, códigos, etc. É muito louco o quanto o Brasil é violador dessas próprias leis. É muito louco você ver alguém na televisão, por exemplo, hoje eu vi o Bolsonaro falando que você pode usar máscara desde que não seja em ambientes de aglomeração, como bares, etc. Entendeu? Então isso vai contra a saúde pública, esse é um ato de um presidente que não tem a menor sensibilidade, esse é o ato de um presidente que quando foi perguntado sobre o número de mortes, ele falou que não era coveiro, e daí? E nós chegamos a 60 mil mortos, só na pandemia. E na minha opinião, desses 60 mil mortes, você pode contabilizar 90% na conta dele. Não era para a gente ter chegado no nível que chegou, mas é isso, transformaram a pandemia em politização. E para a gente evitar no futuro que a gente viva o que está vivendo hoje, não estou dizendo em relação à pandemia, mas há uma política que não atende aos nossos interesses, então é direita nunca mais. Já entendemos como funciona e a gente tem um parâmetro bom para comparar, porque a gente teve um governo de esquerda, obviamente que não foi perfeito, mas nenhum governo foi tão ditatorial
é tão ruim e tão, como que eu posso dizer, tão na contramão das nossas necessidades como é esse governo de direita. É o governo, como que eu posso te dizer, é o governo nazista, é um governo que demonstra o tempo todo que a vida negra não importa, a vida da periferia não importa. Para a direita nunca vai importar. É isso, Eduardo. E você que já teve o seu clipe censurado, né? Tem muito receio da sua arte também ser, nesse momento em que vivemos, sofrer da mesma maneira nessa ditadura instaurada? Sinceramente, eu acho que hoje você ser censurado por essa ditadura é um selo de qualidade, né? Porque se você incomodou o inimigo, significa que você fez o trabalho direitinho, fez a lição de casa. Na época que nós fomos censurados, e foi entendido que havia apologia ao crime, etc. Tentaram distorcer o conteúdo da música, então era um contexto diferente. Não. Estou aqui para instalar alguma coisa. Trava. Então, hoje você ser censurado por essa ditadura, como eu disse, é um selo de qualidade, mas a questão não é nem ser censurado, a questão é ser perseguido pelos robôs do Twitter, né? Sim. Porque a candidatura do Bolsonaro foi toda feita em cima de robô, foi toda feita em cima de fake news. Então, até hoje, hashtags como Bolsonaro tem razão, Bolsonaro está certo, na verdade, ela não vem do povo. Não é o povo que está se expressando dessa maneira. É o gabinete do ódio, eles aprenderam a manipular o que foi feito nos Estados Unidos, também na candidatura do Trump. Então, é o que acontece no Brasil. O uso de máscara, se o Bolsonaro quiser, eles vão lançar amanhã que o uso de máscara não protege contra a pandemia. Então eles vão subir um monte de hashtag, um monte de robô vai disparar no Twitter e a fake news acaba ganhando corpo e vida e as pessoas acabam acreditando. Então, na verdade, o que hoje ocorre não é uma censura. O que ocorre é algum massacre ideológico, alguma perseguição nesse sentido, feita por essas milícias digitais. Mas também, como eu te falei, rap é profissão perigo. Se você tem medo de cantar rap, é melhor nem pegar na caneta e escrever. Eu penso da seguinte maneira: eu venho de lugares onde as pessoas morriam por um par de tênis, morria por um papelote de cocaína, por um pino, por uma pedra de crack. Você morrer pela ideologia, você conseguiu um feito inédito no Brasil, né? Inédito não, mas um puta feito no Brasil. Então, sinceramente, a última coisa que eu tenho é temor ao inimigo. Inclusive, eu tenho tatuado no braço que tem uma frase que está no túmulo do Marighella: sem tempo para ter medo. Incrível. Satisfação total. A gente está chegando no segundo término da live, né? Tá batendo 2 horas e tá incrível. A gente não quer parar de conversar contigo, mas sabe que existe um limitante. Eu agradeço imensamente, Eduardo. Você já esteve aqui. A gente sempre reitera esse convite quando puder, quando quiser. Quilombac, comunidade Quilombac, que são 15 anos de resistência pela arte, pela cultura, pela educação aqui no bairro de Perus. Então, o que a gente puder fortalecer você, estamos juntos, é isso, a caminhada na horizontal, é paralela contigo. Muito obrigada mesmo. Eu quero falar sobre a programação que teremos na semana que vem, né? Já falei na primeira, eu vou reforçar que teremos uma live do Jongo, nosso Jongo do Coreto. Fará uma live na terça-feira, às 8 horas da noite, e convida o Jongo Preto Bandeira. É isso. Muito bom, muito bom. Todos super convidados para participar dessa live. Com relação ao sorteio dos livros, do volume 2, eu tô com um que eu acho que está valendo montão. Esse aí nem eu tenho, viu? Eu vi no Mercado Livre por 300. Tá 300, Eduardo, e esse aqui você autografou e eu nem te conto. Olha, tá saindo o autógrafo. Tá saindo de tanto que ele já passou de mão em mão e folheou entre nós aqui. Daí é o que eu falo, é o que a gente tá falando um pouco mais atrás.
e realmente é muito gratificante porque o livro abriu várias portas. Por exemplo, eu fui no Quilombac por causa do livro, eu fui lançar o livro aí e pode ter certeza que o respeito é recíproco, senão jamais nem estaria aqui falando com vocês. Tem todo o meu respeito. Eu sei que o trabalho é muito sério, é um trabalho de verdade, é um trabalho da promoção da igualdade racial, é um trabalho que visa buscar políticas de afirmação, políticas de inclusão, não só do negro, mas da comunidade pobre em geral. Então, tem todo o meu respeito e eu fico muito feliz. O livro me abriu essas portas porque o rap, não que ele te limita, mas ele acaba sendo mais praticado no palco. E o livro não, o livro me abriu as portas e me deu oportunidade de conhecer vários espaços culturais, conhecer várias pessoas trabalhando em prol do movimento hip hop. E aí é isso, para mim é muita felicidade ver o livro passando de mão em mão, saber que tem algumas pessoas que nunca nem tinham lido um livro e acabaram lendo porque eu escrevi. E não porque eu escrevi bem ou ruim, porque não estamos nem entrando no mérito do conteúdo. Ele leu por confiar, pelo crédito, por dar crédito àquilo que eu penso, àquilo que eu exponho. Então, é como eu falei, eu me sinto lisonjeado, uma pessoa abençoada por ter a periferia junto comigo, ter a periferia nessa militância. E o Quilombac, quando a Fátima falou para mim, o pessoal do Quilombac quer fazer uma live. Infelizmente a live musical estava meio complicada, tá meio complicada para fazer, né? Porque eu sempre quero fazer algo que tenha uma estrutura boa para o público. Inclusive eu estava fazendo todo um projeto para o lançamento do CD, seria aqui no Grajaú, numa praça para o público de forma gratuita. Queria fazer um grande evento, infelizmente não foi possível, mas é assim, estamos tentando sempre fazer o máximo para estar presente e hoje foi um pouco disso. Todo mundo estava pedindo a live e tal. Infelizmente, a live musical ainda não tem a possibilidade de fazer, mas pelo menos essa troca de ideia, esse bate-papo foi bastante importante. Acho que deu para falar algumas coisas positivas, algumas coisas relevantes para a nossa luta. Então, estou muito feliz com a noite de hoje. Eu também. Nós estamos muito felizes. Comunidade Cultural Quilombac agradece imensamente. Essa live fica gravada no nosso Instagram, no nosso feed, tá gravado. Quem não conseguiu assistir por conta de trampo, de escola, de qualquer coisa, assiste depois, tá gravado aí, tá guardadinho conosco, certo? Para encerrar, e aí tem que falar do sorteio. As meninas anotaram tudo aqui, a gente vai fazer o sorteio e daqui 10, 15 minutos a gente já publica na nossa página quem vai ficar com os volumes o volume 2 dos livros. Tá? Para encerrar, achei uma estrofe aqui que define muito esses 30 anos, 30 para mais, né, Eduardo? Tem mais de 30 anos que você está... Eu comecei em 88, né? 88, então aí. Já tô um tempo aí na caminhada, né? Como muitos dizem, eu acho que eu sou um dos dinossauros, né, do rap nacional. Mas o importante é como eu falei, enquanto você for de utilidade pública, não estiver forçando a barra, estiver representando não só no palco, mas através da música, acho que tem que estar atuante. E o público do rap, ele é completamente diferenciado. Ele é um público sem preconceitos, é um público não que deva ter algum preconceito por você vir de outra escola, da velha escola, etc. Eu nem acredito muito nesse tipo de coisa. Acho que rap é rap, tem que ter espaço para todo mundo. Mas o público do rap é muito generoso. Ele é muito generoso ao ponto de ser, como que eu posso dizer, ser um público que vai estar sempre do lado daquele que fez por merecer, daquele que trabalhou. Ele é um público que percebe quando a letra foi bem feita, quando houve uma preocupação no estúdio, quando houve uma preocupação musical, uma preocupação na hora de escrever a letra, então ele vai retribuir. Então, a esse público, eu só tenho a agradecer e dizer que aquele menino lá do Glicério hoje é uma das pessoas mais felizes do mundo por conta de vocês. Até outro dia me fizeram uma homenagem, um menino me desenhou a foto, tem uma foto que estou eu e minha mãe quando eu era pequeno, e eu falei para o público, eu falei, ó, vocês são a razão da minha existência, é verdade.
Não importa que hoje eu estou fazendo direito, amanhã ou depois eu vire advogado, eu nunca vou deixar de ser o Eduardo, cantor de rap. Eu sou rapper, tá? É algo que é inato, tá na minha natureza. Como eu sempre falei, eu tenho rap em cada célula do corpo. Então é a minha vida e esse público me faz acordar e olhar para tudo isso e falar, porra, acertei. É isso que eu